Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixe o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é errado cobrar para cantar ou pregar? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem e poucas têm a resposta. Alguns têm a sua opinião a respeito do assunto e eu vou dar a minha. E também mencionar alguns textos bíblicos muito importantes a respeito desse assunto. Vamos lá. A pergunta do vídeo é errado cobrar para pregar ou cantar? Bem, as pessoas que dizem não se pode cobrar para pregar e cantar, são aquelas que dizem assim: aquilo que eu recebo de Deus eu não posso cobrar por aquilo, pois eu recebi de Deus. E se eu estou cobrando por aquilo, não estou fazendo para Deus, estou fazendo para mim mesmo, para receber por aquilo. E aqueles que defendem a ideia de que o obreiro é digno daquilo que ele está trabalhando. Se ele está fazendo algo, ele é digno daquilo que ele está fazendo. E eu estarei mencionando 2 textos bíblicos para você meditar neles, prestar atenção, e a gente vai dar a conclusão final a respeito desse assunto. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Fala assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui em Timóteo a respeito de algumas regras, de algumas coisas que deverão acontecer na igreja a respeito dos obreiros, de presbíteros, das viúvas. Então, ele está direcionando esse texto para pessoas que têm cargos elevados na igreja, pessoas que cuidam da obra, pessoas que cuidam dos outros, aqueles que se dedicam a fazer a obra de Deus diariamente. E aqui, no versículo 18, ele vai dizer que digno é o obreiro do seu salário. Então, Paulo vai defender a ideia de que alguém que trabalha na obra de Deus, alguém que dedica a sua vida na obra de Deus, ele é digno de receber o seu salário, porque a sua vida é uma vida de dedicação à palavra e à igreja. E vamos ler mais um texto para nós entendermos completamente esse assunto. Vamos lá ler Mateus 10, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Somente até aqui. O contexto desta palavra, desse versículo, Jesus está direcionando uma missão para os 12 apóstolos, onde eles iriam de cidade em cidade, iriam de lugar em lugar, pregar o reino do Senhor, pregar o caminho do Senhor às ovelhas perdidas. E Jesus vai ensinar, dizendo que eles tinham que pregar, e no meio do caminho eles iam curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Aí Jesus vai dizer: de graça recebestes, de graça dai. Então, a princípio, quando a gente olha para esses 2 textos, a gente acha que é uma contradição. A Bíblia não se contradiz. Mas vamos entender o que é que estas palavras estão dizendo. E vamos explicar a respeito do assunto do vídeo. É errado cobrar ou não para pregar e cantar? Bem, Jesus aqui, ele está falando de graça recebestes e de graça dai. Ele está falando aqui a respeito da obra missionária que os 12 apóstolos iriam fazer. Por exemplo, eles iriam curar os enfermos, iriam ressuscitar os mortos, iriam purificar os leprosos, iriam expulsar os demônios, e não poderia cobrar para fazer nada disso. Por quê?
porque eles receberam o dom de Deus de graça. Então, de graça eles deveriam fazer, certo? E Paulo lá em Timóteo está falando a respeito da igreja já formada, da igreja como uma instituição já. Então, Paulo ele vai falar que o obreiro, o líder, aquele que trabalha na obra de Deus, ele é digno do seu salário. Então vamos ver agora por que é que essas duas palavras não se contradizem. Porque Jesus aqui ele está proibindo de receber, dos discípulos receber dinheiro em troca do dom que Deus deu. Qual era o dom que Deus deu? Qual era a graça que Deus tinha dado para eles? A graça era curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Então, todo dom que vem de Deus não pode ser cobrado em cima dele. Por exemplo, se alguém me chamar para fazer uma oração, eu vou cobrar por essa oração? Claro que não. Se alguém me chamar para... e Deus me usar quando alguém me chamar para expulsar um demônio. Se alguém me chamar e Deus me usar para purificar um leproso, para ressuscitar um morto, eu não posso cobrar por isso, porque isso é um trabalho do reino, porque isso é um mandamento de Deus, pois eu recebi de graça e de graça eu vou levar. Quando eu vou pregar para alguém, quando eu vou evangelizar, eu não posso cobrar por isto. Por quê? Porque eu estou fazendo para o reino de Deus, porque eu estou fazendo para o Senhor. Agora vamos para o que Paulo diz. Paulo vai falar, o obreiro é digno do seu salário, fazendo referência àqueles que trabalham na obra do Senhor. Pode ler o capítulo de Timóteo. Então, afinal, qual é a resposta para esse vídeo? Pregar e louvar. Quando eu faço isso, eu posso cobrar? Então vamos lá. Muitas pessoas elas vivem de pregar e de cantar. Eles vivem o dia, a noite, vão para vários lugares, são convidados para várias igrejas, vivem uma vida de ativismo religioso. Eles pregam, cantam em vários lugares, são convidados para vários lugares. Então, quando eu leio essas duas passagens, o que é que eu entendo? É que uma pessoa, ela pode viver da obra de Deus. Ela pode sim viver a sua vida, do seu ministério, daquilo que ele faz para Deus. Afinal, porque muitas pessoas elas não têm tempo suficiente para estar pregando em vários lugares e também trabalhar para si mesmo. Não tem tempo, por exemplo, de trabalhar e de ter uma dedicação para a obra de Deus, para o louvor, por exemplo. Mas o que é que não pode acontecer? Eu vender o chamado de Deus, os dons de Deus na minha vida. Orar por alguém e cobrar por aquela oração. Eu pregar para alguém e cobrar pelaquela pregação. No caso do evangelismo. Mas quando eu estou falando a respeito de ser convidado para vários lugares, todos os dias eu vou para vários lugares, o que é que eu não concordo? Eu não concordo com pessoas que estipulam um valor exato. Não, eu só vou por esse total, por essa quantidade. E muitas vezes valores absurdos. Muitas vezes são valores que vão enriquecer aquele que está pregando ou louvando. E a obra de Deus não pode ser um celeiro de pessoas que estão enriquecendo através do evangelho. Claro que não. Então, alguém que vai pregar ou cantar em algum lugar, ele precisa saber que ele vai pregar e louvar, mas ele não vai colocar um valor absurdo para fazer aquilo. Porque tem gente ganhando 10 mil, 20 mil reais por meia hora de pregação. Meus irmãos, isso aí viver a sua vida, enriquecer à custa do evangelho. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que prego em alguns lugares. Eu sou convidado para pregar em alguns lugares. Mas eu tenho o meu trabalho, eu não vivo do evangelho. Então, eu não cobro nada para pregar em lugar nenhum. Apenas quando vou em lugares longes, por exemplo, as pessoas, o obreiro, o pastor que vai me convidar,
ele vai pagar a minha viagem, ele vai custear aquilo que eu vou gastar na minha ida e na minha volta. Então, uma pessoa que ele tem o bom senso de saber que quando ele vai pregar em um lugar, ele precisa de recursos para ir, para voltar e para se manter naquele lugar, ele sabe o valor que ele vai cobrar, certo? Não é um valor para ele enriquecer, mas tem que ser um valor para ele se sustentar, sustentar a sua família, sustentar a sua casa. Aquela pessoa que vai convidar também tem que ter o bom senso de saber, nossa, essa pessoa veio aqui, ele tem uma família para sustentar, ele tem uma vida para seguir, então a gente vai o abençoar com uma oferta generosa, não uma oferta absurda, mas uma oferta generosa e também custear a sua passagem, por exemplo. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vivendo uma época de pop stars no Evangelho. Pessoas que viraram estrelas e agora cobram valores absurdos para pregar e para louvar. Isso aí a gente já não pode concordar através da palavra de Deus. Viver do Evangelho, sim. Ter um seu salário, ok. Mas enriquecer, ter valores absurdos colocados na conta por causa da pregação ou do louvor, isso aí a gente já não pode concordar. Eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo, tá? Minha opinião final. Pode cobrar para pregar e louvar? Pode, dentro dos seus limites, certo? Se for para se sustentar, para sustentar a sua família, para continuar pregando e fazendo a obra de Deus, ok, mas não valores absurdos que fazem com que as pessoas olhem para ele e digam, esse aí é o cara, olha o valor que ele cobra para vir pregar. Então, claro que não. Deus abençoe tua vida, espero ter ajudado, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.